Oi, estamos começando mais um Empoderação e hoje você vai ter que ficar comigo até o final, porque assim, pelo que eu já conversei aqui com as minhas convidadas, é um tema extremamente importante, relevante, e ele é algo que às vezes não toca a gente, porque é algo muito fechado a quem vive essa situação linda, que é a maternidade, mas ao mesmo tempo com alguns desafios, que é a maternidade atípica. Então, eu trago hoje para vocês, para conversarem com esse tema. Eu tenho Cris Massa, eu tenho aqui Bárbara, e eu convido você a ficar comigo, porque vai ser muito enriquecedor. Vem juntinho. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Eu vou começar apresentando, já sabem o nosso esquema, né? Eu apresento aqui através do currículo e eu vou cortar pela metade, porque assim, o delas é gigante, não vou ficar metade do programa falando. E depois elas vão se apresentar como elas se veem, como elas se enxergam, como elas se conectam com o mundo. Primeiro, Bárbara Parente, servidora pública de carreira, gerente na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, encarregada de dados, estava trabalhando até agora um pouquinho aqui no celular, agente de integridade da Prefeitura da cidade do Rio, graduada em Direito, especialista em Direitos das Pessoas com Deficiência, especialista em Segurança e Cidadania. A Bárbara é membro do Fórum Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, e também conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade do Rio de Janeiro, a CODIM Rio. Além de colaboradora da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB aqui do Rio. Gente, eu vou parar por aqui porque tem mais, tá? Tem mais 6 linhas aqui pelo menos e eu tenho certeza que foi reduzido. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. É uma alegria tê-la aqui. A alegria é minha. Assim, eu tô emocionada duplamente. Primeiro, pelo convite e segundo, por ver você aqui, Gabi. Assim, eu vi como esse projeto começou e você tá aqui, ele fazendo sucesso. Assim, eu fico muito feliz mesmo. Parabéns. Também fico muito feliz, obrigada, porque é cada um contribuindo na luta, na busca pela equidade, numa educação antirracista, do jeitinho que dá. Cada um Sim. dentro do seu cantinho. E vamos dando as mãos, vamos juntas. Dando as mãos, né, Cris? Sempre. Vou falar sobre Cris Massa. Vou falar aqui, protocolar, porque todo mundo já conhece. Cris Massa, carioca, mulher preta, orgulhosa de ser genuinamente brasileira, mãe atípica, professora, coach em oratória, produtora de eventos, professora de geografia, está na Educação Estadual do Rio. É isso, Cris? Exatamente. Na Educação do Rio há 32 anos, atuando em diversas áreas, mestra de cerimônia institucional, poetisa, comunicadora, palestrante, também assessora na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, ativista na causa da valorização da cultura afro-brasileira e da mulher preta, cantora, sambista e mãe também. Como chama seu filho, Cris? Ai, meu Lorenzo. Lorenzo. Gente, tá aqui, mas é porque a bio dela é tão grande que eu perdi o nome do Lorenzo. Quantos anos? Meu Lorenzo vai fazer 7 anos mês que vem. Seja bem-vinda, Cris. Eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gabi é uma querida, né? Estivemos juntas durante um bom tempo na rádio. E estar junto com vozes negras, né? Mulheres pretas, é sempre muito bom. Isso faz com que a gente troque e a gente não tenha medo de falar. Porque eu acho que quando a gente se encontra, as nossas dores são sempre muito aproximadas. Então, quando a gente tá junto das nossas, a gente não tem medo de falar. Exatamente. E fora isso, hoje eu tô me sentindo aqui fortalecida. Exatamente isso, minha irmã. Fortalecida. Gente, que alegria, que bom ouvir isso, Cris. É muito reconfortante, assim, saber que um projeto como esse, que é justamente para isso, para a gente estar junto, estar no coletivo, para a gente se aquilombar e tá tendo resultado, tá tendo essa potência. Que bom que vocês estão sentindo a vontade aqui. Bárbara, qual o nome do filhote? Meu maravilhoso é o Lucas.
De 26 anos. 26 anos, com carinha de 15, 16. Mas o cabelo que tá entregando, que ele tá bem grisalhinho já, mas carinha de novinho. Ah, gente, que delícia. Mães, né? Maternidade sempre foi um sonho pra vocês? Pra você, como foi, Cris? Sempre quis ser mãe? Era o que você... Não. Não? Não. Sincerona igual a mim, também não era. Também não queria, não. Sou não. apaixonada pela minha filha, mas não queria, não. Sim, E você tinha o sonho? Não, eu Também nunca não. nem gostei de brincar de boneca, nada. Nada que indicasse que eu seria a mãe. E uma boa mãe como é hoje, porque pelo que a gente vai... eu já conheço a sua história, mas pelo que você vai trazer aqui pro pessoal, e Cris também... Acho que nem é boa mãe, né, gente? Boa mãe somos nós que mães de crianças típicas. Agora, mães de crianças atípicas é muito mais intenso, é muito mais forte, né? É isso, Bárbara? Que você parou pra pensar. Eu ia até concluir a minha fala aqui, mas você parou, você olhou com esse olhar reflexivo. Não, você falou uma coisa, assim, antes de eu ter o Lucas, pra você ter uma ideia, eu fazia faculdade de Ciências Contábeis. Aí o Lucas nasceu e aí veio toda essa situação e eu saí de Ciências Contábeis, fui fazer Direito, acabei me especializando em Direito das Pessoas com Deficiência e a minha vida mudou bruscamente, mas de uma forma muito melhor do que a que seria. O Lucas me fez perceber beleza em pequenos gestos, pequenos acontecimentos que para muitas pessoas passam batidos e principalmente enxergar, perceber a outra pessoa, porque assim, eu sempre... Meu pai, ele é servidor aposentado do INES, que é o Instituto Nacional de Educação a Surdos. E eu sempre via a pessoa com deficiência, mas eu não percebia a pessoa com deficiência. Eu não enxergava as dificuldades que essa pessoa poderia vir a ter. E desde pequena eu via pessoa surda. Só depois que o Lucas nasceu que eu comecei a perceber, tanto que na minha especialização eu falei sobre segurança pública e pessoa surda. Mas isso precisou o Lucas nascer para eu sair daquela caixinha, daquele senso comum, perceber as diferenças. E por isso o meu foco no direito das pessoas com deficiência, né, para poder tentar quebrar barreiras. E eu fui para o direito porque... eu vi, como a Cris estava falando, né, o filho da Cris é novinho, mas o Lucas, quando nasceu, a internet estava começando. Era internet de escada, aquela que fazia barulhinho. E a gente tinha que esperar da meia-noite, porque ficava mais barato para acessar. Né, e não tinha muita coisa falando sobre autismo ainda. Era muito aquelas listas e muita informação de fora. Então eu percebi que eu tinha que criar meios para poder criar defesa do meu filho, tentar construir um mundo melhor realmente, né? Porque a gente não vai ficar aqui de eterno, né? E a certeza que a gente tem na vida é que a gente vai, né? A ordem natural das coisas é a gente ir, os nossos filhos ficarem. Então o meu foco é tentar deixar esse mundo um pouco melhor para quando eu não estiver mais aqui, o Lucas ser abraçado de alguma forma. Obrigada, Bárbara. Obrigada por tanto. Antes de passar para a Cris, eu vou pedir para você, já deu uma palhinha aí de quem é Bárbara Parente, mas eu queria que você se posicionasse, que você dissesse como que você se enxerga, como você se vê nesse mundo. Quem é Bárbara? A Bárbara, antes de qualquer coisa, é mãe do Lucas. Eu costumo dizer que meu maior título é ser mãe do Lucas. O Lucas me mudou por completo. Eu vivo uma outra realidade muito melhor do que eu poderia ter por conta do Lucas. O Lucas me faz uma pessoa melhor. Ele só veio para me melhorar, sabe? No início do diagnóstico, né, ninguém assim engravida, eu quero ter um filho com deficiência, que venha com síndrome de Down. Ninguém, assim, eu acho que
sabe? É quase impossível. A gente engravida e tem aqueles sonhos, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu lembro que eu pensava assim, quando o Lucas nascer, ele vai para uma escola bilíngue, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri para aprender inglês, que eu não gosto de inglês, né? Mas, enfim. E aí meu filho nasce, né, com as questões dele, e até hoje, com 26 anos, ainda não fala e ainda não escreve. Então, no início, quando você percebe que não é aquilo que você imaginou, aquilo é meio que uma pancada muito forte, né? Tem até um texto, não sei se a Cris conhece, muito bacana, Bem-vindo à Holanda. Que esse texto que me tirou do buraco, sabe? Ele me resgatou mesmo. Que é mais ou menos assim, um casal, eles planejam uma viagem de lua de mel, para um determinado lugar, acho que é Itália, para Itália. E aí eles estão lá programando, né? Ah, vamos conhecer a Torre de Pisa, vamos para lá, vamos para cá. E aí eles se casam e embarcam no avião, e o avião chega na Holanda. Aí na hora que eles falam assim, não, mas não foi aqui, a gente não planejou estar aqui, não, era para estar em outro lugar. E falam assim, não, você está aqui, daqui não tem como voltar, a lua de mel vai ser aqui. E aí, no início, né, eles assim, começam a andar, começam a ver as tulipas, começam a perceber a beleza que a Holanda tem. E é mais ou menos o que, não sei se para a Cris foi assim, mas como eu disse anteriormente, as pessoas não engravidam querendo ter um filho com deficiência, mas começam a perceber beleza em pequenas coisas. Por exemplo, meu filho desfraldou com 10 anos de idade. Até hoje isso é comemorado na minha casa. Que para muitas pessoas poderiam ser, ah, puxa vida, 10 anos. Nossa. Pra gente é maravilhoso. E por aí vai, são pequenas coisas. São conquistas ali do dia a dia que dão significado, né? Sim. Cris, eu gostaria que você se apresentasse. Cris Massa. Quem é Cris? A Cris, ela teve vários momentos assim, né? Essa respirada dela de emoção, falando do Lucas, é a respirada que a gente dá todos os dias. A Cris era professora que cuidava, né? Eu comecei no CIEP, né? O antigo Brizolão. O meu concurso é desse CIEP. Então, eu sempre cuidei de criança. Eu não tinha a minha criança. E justamente por criar, né? Cuidar, porque no CIEP as crianças entravam 7h40 e ficavam até as 16 horas. Então, eu tô falando, gente, eu tô com 51 anos, eu tô achando que eu tô falando assim um absurdo, não, né? Eu também. Somos então, uma boa ideia. Pra quem não é dessa geração, né? A geração do Darcy Ribeiro, do Brizola, da ideia do CIEP, eu sou desse concurso. Então, eu cuidava muito de crianças, 2 outros. E isso fazia jamais querer ser mãe, porque eu já cuidava de criança dos outros. Fazia parte do seu dia a dia, e daí ia trazer o seu filho que ia dar mais trabalho. Exatamente. Como dizem que as crianças dão trabalho, né? E aí, mas dão mesmo. Dão mesmo. Como mães podemos dizer. Isso é real, dão mesmo. E aqui deixo a minha indignação, que ser pai normalmente é muito fácil. Agora, o negócio a mãe, tem pais e pais, não tô aqui colocando porque nada é 100%, mas normalmente as chefas são as mães, né? Que levam na cabeça. Mas voltando lá àquela fala inicial, quando eu passei por várias situações na educação, e aí acordei em determinado momento pensando assim, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. O que será que tá faltando? Eu estava como diretora de escola, eu já estava formada, a educação, eu já estava um pouco cansada daquela fase da educação. Eu falei, gente, eu acho que tá faltando alguma coisa, eu tô faltando um preenchimento, e eu não consegui entender o que estava faltando, até que veio a minha primeira gestação, que eu não consegui levar até o fim. E perder um filho em qualquer esfera de uma gestação é muito complicado,
Porque a nossa cabeça, ela sempre se culpa. Independente de qualquer situação, a mulher se culpa o tempo todo, se desvaloriza o tempo inteiro. A culpa é sempre da mãe. A culpa é sempre da mãe, ainda que não seja uma mãe efetiva. Ou da mulher. E quando eu consegui ter o Lorenzo, eu já estava com 44 anos. E para mim foi uma fase muito difícil, porque eu sofri muito preconceito por isso. Por estar grávida anos? E já ter a idade avançada. A primeira médica que eu fui para fazer o meu pré-natal, porque eu tinha toda uma ideia de que pré-natal tinha que ser um momento lindo, particular e tal. A primeira doutora que eu passei falou para mim e pro meu ex-marido que nós éramos dois irresponsáveis. Nossa. Por termos naquela idade, eu estava com 43 e ele com 44. Nós éramos dois irresponsáveis. Foi assim, pum. O racismo já começa aí. A primeira situação que eu vivi, né? E vivi muitas outras até fazer o pré-natal no posto de saúde, que foi ali que eu me achei. Todos os meus momentos foram assim muito marcados pela situação pública, né? E com o Lorenzo não foi diferente. E a Cris Massa, a partir do Lorenzo, começou a se posicionar de uma forma diferente. Ainda sem saber que o Lorenzo era típico. Mas eu comecei a querer buscar outros caminhos. Foi aí que eu me redescobri como comunicadora. Foi aí que eu me redescobri cantando, porque eu cantava, na época, na Igreja Católica. Eu nunca pensei em cantar profissionalmente, ainda mais fazendo samba. E aí eu fui me redescobrindo através dessa posição de ser uma mulher que ia deixar um legado. Porque antes era esse vazio que faltava. E aí tudo fez sentido. Eu tinha que deixar um legado. Eu sou filha única. E aí? Então eu fui me redescobrindo através do Lorenzo e não sabia que era atípico. Eu nem sabia o que na verdade era a palavra atípico, né? Hoje as pessoas me perguntam e eu tenho maior paciência em falar, porque eu também não sabia. Eu não sabia uma série de coisas, mesmo sendo professora, mesmo convivendo com um monte de criança o tempo inteiro. E é exatamente isso que foi falado aqui. Ninguém escolhe. Se fosse para escolher, claro que nós não escolheríamos. Porque a gente tem medo todos os dias de ir. E o que vai ser dessas crianças? A gente tem esse medo Se não tiver todos amanhã, os dias. Exatamente. E é um medo real. Mas a partir das coisas que a gente consegue elaborar, redescobrir, conquistar, ir por outros caminhos, tentar abrir as metas de uma outra forma, a gente não faz isso pela gente. A gente faz isso por eles e por quem tá vindo depois, que é o caso dela. Ela não fez pelo filho dela. Na verdade, ela fez pelo Lorenzo. E nós duas vamos fazer pelos que virão. Pelos que virão. As nossas falas, as nossas lutas, os direitos, tudo isso, talvez o Lorenzo nem consiga. O dela já é adulto. Não vai pegar mais. Mas eu não tô falando nenhum absurdo, é realidade. Eu não tô aqui falando isso de utopia, não. Mas a gente sofre tanto internamente que a gente não acredita que daqui a 5 anos as próximas mães sofram. O que a gente precisa só é fazer isso que ela já faz e que eu comecei a fazer e que você está ajudando a gente a fazer. Informar. Essas mães precisam de informação. Essas mães precisam ser cuidadas. Sim, quem cuida de quem cuida. Exatamente, porque a gente tem uma carga emocional que ninguém entende. Quando a gente explode, a gente não está explodindo com a criança ou com aquela pessoa. A gente está explodindo porque a nossa carga emocional já está tão afetada, já está tão debilitada. E a nossa idade, a gente ainda tem a questão da menopausa.
que é outra carga emocional. Então você imagina Já tem isso mais sendo esse mãe ponto. atípica, mulher preta, que tem que estar no mercado de trabalho, tem que muitas vezes provar o quanto A sua capacidade, duas vezes sua mais, competência. 2, 3 o vezes tempo mais. inteiro tendo que lutar por um filho que, no caso dela, não fala, mas ele tem, não fala verbalmente, mas ele tem outras formas de se comunicar. O meu fala com algumas dificuldades e a gente às vezes tem que se comunicar por ele. E as nossas questões particulares. Tem Não é fácil. Em que lugar, é isso, em que lugar ficam as questões particulares? Como assim, né? Isso tudo é muita coisa, é muita intensidade. Sim, tem um estudo que diz que o estresse de uma mãe de um autista é comparável com o estresse de um soldado em guerra. É o mesmo nível de estresse. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Por exemplo, eu estou aqui e o Lucas está com meu marido, porque o Lucas, além do autismo, nível 3 de suporte, ele ainda não fala, ele ainda não mastiga. É um neném gigante, tem que dar banho, tem que dar comida. Além do autismo, ele tem a deficiência intelectual e tem a epilepsia, que para mim é o que existe de pior nisso tudo, sabe? Porque é imprevisível a hora que ele pode se sentir mal, como já aconteceu, ele já fraturou clavícula numa queda. E a gente não tem como saber. Então, é o tempo todo junto a ele. E aí, como eu falei, né, eu tenho uma rede de apoio, né, eu tenho o meu marido, eu tenho os meus pais que moram próximos. Então, assim, uma olhadinha. Hoje em dia, meus pais já têm uma certa idade, mas vira e mexe estão lá olhando o Lucas num curto período de tempo. Né? E as nossas questões... a gente passa a olhar as coisas de uma outra forma. A gente vê quem é amigo mesmo, quem é de fica, porque a gente não tem a mesma disponibilidade de ir a um aniversário, ir a uma festa, porque a gente está sempre dependendo de alguém para ficar com o nosso filho. Eu só posso sair se eu tiver uma pessoa para ficar com o Lucas. Porque eu não tenho como levar o Lucas, porque ele não fica, para ele é demais, muito tumulto. Então, isso a gente acaba se afastando do universo particular. É um universo particular. E é difícil as pessoas entenderem isso. E aí entram questões que nos machucam, pelo menos a mim me machuca muita coisa, porque a gente deixa, não só a gente, como os nossos filhos também deixam de ser convidados para um aniversário e sabe, a gente deixa de ser chamado para sair porque acha que não vai se comportar ou então sabe que a gente não vai. Mas uma coisa que eu acho muito bacana e eu fico muito emocionada é quando as pessoas nos chamam, mesmo sabendo das limitações e das dificuldades que a gente tem, sabe? Isso mostra um carinho e um abraço invisível, assim, muito mostrando forte. Que a sua presença do teu filho e do teu marido são importantes naquele ambiente. Sim, porque a grande parte não chama mais, sabe? Teve um período, o Lucas iniciou a fase escolar dele numa escola regular. E aí, um determinado momento... a diretora da escola me ligou, pediu para eu ir ao colégio, que queria falar comigo sobre o Lucas. E eu surtei, né? Liga do colégio chamando a mãe. Eu falei, esse Lucas está todo quebrado, aconteceu alguma coisa. E quando eu fui fazer a matrícula, eu falei todas a situação do Lucas, né? E ela falou assim, não, pode trazer aquela história. Imagina, isso foi, sei lá, 2002, mais ou menos. Né? Tinha toda aquela coisa de inclusão, que às vezes uma inclusão forçada, no meu ponto de vista, acaba sendo uma real exclusão. Né? E ela falou assim, não, pode matricular seu filho aqui. Não sei o quê. E aí nesse dia me chamou para ir lá, eu fui correndo, liguei, eu falei assim, poxa, não, o Lucas está bem? Ele caiu, alguma coisa assim? Não, ele está bem, só que a gente precisa conversar. Resumo da ópera, cheguei lá, o que era? Ia ter uma festinha de aniversário de uma coleguinha lá do Lucas, mas a mãe pediu para o Lucas não participar porque ele não saberia se comportar na festinha. Na escola? Na escola, e a diretora me ligou pedindo para eu pegar meu filho
porque tinham pedido para ele não participar. E, sabe, isso Mas isso não tá tão distante, não. E isso não tá tão distante de acontecer, porque quando você falou que o Lucas não era convidado, eu participei de um outro podcast que eu falei exatamente isso. Até bem pouco tempo, o Lourenço também não era convidado para as festas. E isso foi assim, nossa, mas ela tá falando, ninguém é obrigado a convidar. A gente não tá dizendo isso. A gente está dizendo que, mesmo quando todos os outros são chamados, muitas vezes, hoje o Lourenço já não vive mais essa situação. Esse isolamento. Não vive mais esse isolamento. Porque o Lourenço hoje ele já tem muito mais facilidade de estar convivendo com outras pessoas. Mas ele vai fazer 7 agora, até uns 2 anos e meio atrás, eu vivi a mesma coisa que ela viveu há 20 anos, 15 anos atrás. Então você vê que a distância do tempo é muita, mas as mentes... Na verdade, eu vivo isso até hoje. Continuam as mesmas. Eu vivo isso até hoje. E aí, nesses momentos, assim, porque você também é mãe e não é diferente disso. Assim, quando faz comigo, não faz com meu filho. E quando eu vejo que a coisa alcança o meu filho, aquilo, assim, me destrói. E aí eu me permito ficar destruída ali, aí eu começo a me questionar, poxa, será que vale a pena, sabe, ir por esse caminho? Mas aí, passados 5 minutos, vem uma força, e aí vem a empoderação, né? E a gente começa a batalhar para, pelo menos, mitigar essas situações, né? Não, assim, um ataque direto à pessoa que fez aquilo, mas trabalhar como você está ajudando agora em difundir informação, né? De repente, muitas pessoas não sabem que isso nos fere mortalmente, sabe? Você perceber a exclusão latente do seu filho, sabe? E isso nos fere, e às vezes a pessoa faz por desconhecimento, né? Então, a gente começa a trabalhar para que essas coisas sejam diminuídas, né? Mas também é um trabalho com a gente, porque assim, no início eu fiquei muito revoltada, né? E assim, eu armava barraco mesmo na rua, via a pessoa olhando, tá olhando o quê? Não sei o quê, sabe? Eu era dessas. Hoje em dia, não. Quer dizer, já tem um tempinho, né? Eu vejo as pessoas olhando, normalmente eu tô com algum folder, alguma coisa na bolsa, eu falo, ele tem autismo. E hoje em dia a gente já tem essa questão da identificação. A gente hoje consegue mostrar para as pessoas. Eu não deixo de sair, mesmo o Lourenço sendo verbal, mesmo o meu filho, ele beija e abraça todo mundo. E aí eu não deixo de sair com ele identificado, porque eu cansei de me justificar na rua. Olha, ele é autista. Olha, ele é autista. Aí um amigo meu falou assim, Cris, não faça isso. Não faça. Ele faz isso de tão boa vontade. Aí eu falei assim, mas eu faço porque eu tenho medo da reação das pessoas. E ele vai crescer, e ele vai crescer. Ele ainda tá pequeno, então é tudo bonitinho. Quando cresce, imagina o meu filho de 26 anos te agarrando, te beijando. Sim. É um outro olhar. Bárbara, você me pegou com essa fala quando a gente estava conversando sobre essa questão. E eu 42 anos, jornalista, leio tudo que dá, sabe? Sou super aberta. Mas eu não tinha me atentado para isso, porque são momentos diferentes. Até mesmo como as pessoas enxergam, percebem. Porque uma coisa é o Lourenço, pequenininho, com 12 anos, um menino. Outra coisa é um homem, um adulto, né? Que tem essa questão e a receptividade das pessoas é diferente. Eu tenho até um grupo, né, chamado Autistas Crescem. Porque tem aquele senso, como você pode perceber, costumeiramente, quando vai falar de autismo, fala, criança com autismo, criança com autismo. Criança não, a pessoa com autismo cresce. E o comportamento que é bonitinho, quando cresce, vira inapropriado. E as pessoas não alcançam aquilo. Sabe? Então, é diferente. Se agora ele pequeno, você ainda fica com receio, imagina um galalau de 26 anos. E eu já falo com ele. Lourenço, beija. Eu sou obrigada a falar isso porque eles são literais.
Então eu tenho que falar para ele levar isso ao pé da letra de fato. Se amanhã ou depois ele pensar de forma diferente, agir de forma diferente, as pessoas aceitarem, tá tudo bem. Mas hoje eu tenho que tentar dizer isso para ele, não como forma de preconceito, mas como forma de segurança mesmo. Eu falo para ele assim: Lorenzo, na escola, não beije e abrace os meninos, porque eles podem ter qualquer tipo de atitude chata com você. Porque tem menino que pode não entender, pode te bater, pode te agredir. Não faça isso com os meninos. E com as meninas, só aquelas que deixarem. Aí eu repito isso quase que todo dia, porque meu filho é muito afetivo. E ele é afetivo mesmo. Quando a gente chama a atenção dele, ele vem e fala assim: desculpa, mamãe. Ele primeiro, aí quebra a mãe. Ele faz o circo dele. Depois ele vem com o pai a mesma, com o pai ainda é pior. Porque assim, eu falei assim, um pouco revoltada com o pai, porque eu conheço muitas histórias de pais que abandonaram as suas mães quando descobriram toda uma situação de atipia, né? E sem muitas vezes as mulheres entenderem também o que estava acontecendo. O laudo não vem fácil, o diagnóstico não vem fácil, muitas vezes o tratamento não vem fácil, porque pelo público a gente sabe que há toda uma espera. É um boom, como a gente estava conversando anteriormente, de diagnósticos e laudos e etc., que não se dá conta na atualidade totalmente. Mas o pai do Lorenzo, ele tem muita paciência com o Lorenzo. E eu estou aqui hoje, eu não tenho essa rede de apoio mais. Minha mãe é falecida, meu pai é falecido, eu não tenho irmãos. Então, assim, lá em casa, o Lorenzo tem o pai e a mãe. Então, assim, quando o Alexandre precisa, só que fico na medida do que é possível. Quando os dois precisam, quando eu preciso, ele fica. Quando os dois precisam, tem a Deda, que é minha anja, que fica com o Lorenzo desde que minha mãe é falecida. O Lorenzo, com 2 anos de idade, ela já ficava com o Lorenzo, porque a gente não tem outra escolha. A gente precisa trabalhar. Não é uma questão de você pode trabalhar. Não, nós temos que. É essa força que ela falou, que a gente está aqui desanimada, desestimulada, e a gente fala: opa! Vamos levantar isso pra gente mesmo. Vamos levantar, vamos seguir, porque a gente tem que ir. Mas, respondendo a pergunta que ela te fez, sabe aonde que eu jogo tudo pro alto e me entendo e jogo meu emocional ali? É na hora que eu faço minha roda de samba. A Cris Massa, quando tá ali rindo, cantando, sambando, é nesse momento ali que eu tento chorar pra dentro e extravasar de alguma forma. É na hora que eu falo assim, e vou. É nessa hora. São estratégias, né, que vocês precisam desenvolver para poder conseguir dar conta de tudo isso, de todas essas questões, de todos esses desafios, as belezas também da maternidade atípica, mas precisa ter uma válvula de escape, digamos assim. É necessário? Sim. A minha válvula de escape são legislações, né? Ok. Eu sem gosto. Preconceito. E assim, tudo que eu faço, todas as legislações eu tento entender de uma forma que seja inclusiva, que alcance a pessoa com deficiência. Por exemplo, o que é pouco falado é sobre o processo de curatela para a pessoa com autismo. Não são para todas, né? Mas aquelas pessoas que não têm condição de responder pelos atos da vida civil, elas precisam ser interditadas, ou então é um termo que existe, que é a tomada de decisão, termo de decisão apoiada. E porque isso a gente só vai enxergar quando eventualmente vir a precisar, né? E até mesmo a gente, enquanto mães responsáveis por pessoa com autismo, eu falei do senso comum, né, de que as pessoas falam criança com autismo, mas acho que isso é uma característica dos pais, né? Os filhos não crescem.
Né? A gente não percebe. Eu mesma, eu lembro que o Lucas ficou no colo até quase 10 anos. Então chegava lá e a médica falou assim: Bárbara, não, ele vai ficar enorme. Ele já tá enorme. Eu, não, é o meu neném, sabe? E às vezes que me dá um rompante, eu falei assim: opa, o Lucas já é um homem, sabe? E isso, para as pessoas responsáveis de autismo entenderem que é importante fazer esse processo ou de interdição ou de tomada de decisão apoiada, ele é de extrema relevância, primeiro no aspecto financeiro, né, principalmente, mas aí para aqueles que não têm essa necessidade de preservar o patrimônio, né, tem também o olhar da segurança. Porque, como a Cris falou, o filho dela gosta de beijar, essa coisa toda. Então, imagina um adulto que beija uma pessoa, vai chegar sei lá, de repente a pessoa vai, chama a polícia, não sei o quê. Até você explicar que isso não é aquilo, a pessoa pode... o policial pode adotar os meios necessários, né? De repente até mesmo o uso progressivo da força, porque principalmente o autismo, ele não é visível, né? Então, Exato. Se a pessoa não tiver com a identificação, não é diferente de síndrome de Down, por exemplo, né? A maioria é bem visível. Que é visual, né? Que você já... É visual. Então, o risco que essa pessoa com autismo corre de parar numa delegacia, principalmente os mais severos. Porque o nível 1 de suporte, né, ele consegue, tem lá os percalços dele, né, as condições dele, mas a maioria deles, eles conseguem administrar, não sai beijando ninguém, não sai batendo em ninguém, né? Então, os mais severos, eles precisam desse cuidado. É uma situação muito doída. Eu fiz a interdição do meu filho e é uma coisa horrorosa. É um processo muito doloroso, porque você reduz a termo que seu filho não tem capacidade para gerir os atos da vida civil. Você, como se falava, torna seu filho incapaz. E ninguém quer fazer isso com seu filho. Mas é necessário, é importante. Então, é mais uma coisa que você precisa transpor, passar por cima, aprender a lidar com isso e entender que é o melhor, né? Para a segurança dele. Para a segurança dele. Né? Não estou falando que todo mundo tem que interditar, muito pelo contrário. Não sou a favor disso, não. Mas a gente precisa colocar os pés no chão e entender que isso é uma preservação, quando necessário. Cris, a gente está falando da solidão da mãe atípica. Existe a solidão da mulher negra, existe a solidão da mulher negra que é mãe atípica. E eu queria que você falasse para a gente sobre que as pessoas, né? Aqui está sendo um espaço de bate-papo, de descoberta mesmo, de aprendizado. Como que as outras pessoas que estão ali ao seu redor, podem contribuir para ajudar, para que a mãe tenha um momento de lazer, tenha um momento de descanso. Eu lembro uma vez que a Bárbara falou que ela não tem sossego nem para tomar banho, porque não tem como deixar o filho sozinho. Sim. Isso são coisas que as mães típicas vivem, mas quando a criança é pequena, depois de um tempo, a criança lá vendo televisão e você vai seguir tua vida na tua casa, fazer outras coisas. Vocês não têm esse tempo de respiro, esse tempo para vocês. Como que a gente pode pensar, como quem está aqui acompanhando a gente agora, pode falar, não, vou ajudar, tem uma vizinha, tem uma amiga que passa por uma situação como essa, agora eu tô mais bem informada, como eu posso ajudar? Como essa pessoa ajuda? Olha, faltou uma solidão, que é a solidão da mulher negra artista. Realmente. A maioria das mulheres negras que são artistas, de um modo geral, elas também possuem essa mesma solidão. E eu me coloco nesse lugar também. Eu vou tomar uma água. Também tem isso. Mas, olha, sem rede de apoio própria, eu vejo isso com uma dificuldade, assim, enorme. Eu não sei dizer para você, com toda sinceridade, como a gente consegue ajudar, a não ser que encontre alguém
como eu encontrei a Denise e a Deda, com muita paciência para lidar com o Lorenzo, a ponto de falar assim: Cris, tira esse dia para você, minha amiga, porque a gente já virou amiga e irmã, tira esse dia para você. Você hoje não tem agenda, você hoje não tá fazendo samba, você hoje, para pelo menos ir ali na praça ou bater um papo no telefone com alguém. Pera aí que eu vou fechar a porta do quarto, deixa o Lolo aqui, que a gente chama ele de Lolo. Deixa o Lolo aqui comigo. Se não for assim, minha irmã, eu não sei como funciona. Porque a maioria das mulheres não possuem mesmo, Sim. porque as pessoas não ficam com crianças atípicas. Até porque as crianças atípicas têm mesmo os momentos dela. Não é com qualquer momento que você pode dar o telefone para esquecer. Tem hora que eles não querem. Tem hora que eles não querem ver. O Lorenzo, ele é muito chegado a desenho animado. Mas tem um dia que ele não quer. E quando nós estamos em casa, é aquele momento que eles pensam assim: hoje minha mãe está aqui em casa, então hoje eu vou aproveitar o máximo da minha mãe. E eu falo pro Lorenzo: Lorenzo, você não me deixa sentar, porque eu sento para assistir qualquer coisa que me agrade na televisão e tá o Lorenzo ali o tempo inteiro, ou falando, ou tentando minha atenção, ou me puxando. Ele é criança e as outras mães atípicas falam isso o tempo todo. Eles demandam muito tempo. Então, como ajudar alguém que precisa respirar sem rede de apoio e sem alguém que tenha o mínimo de paciência para entender os momentos, o tempo, tudo, eu não sei como faz. E que seja de confiança, né? Assim, eu tenho o meu marido, que eu tô aqui agora porque o Lucas está com o meu marido, que é um presente de Deus, assim, tanto na minha vida quanto na vida do Lucas, né? O meu marido é o padrasto do Lucas. Quando a gente se conheceu, o Lucas tinha 4 anos, mas é de uma entrega, é um encontro de almas. O Naná é maravilhoso, ele e o Lucas, desde a época que a gente namorava, assim, aí chegava em casa, o Lucas ia pro Naná e me ignorava. E até hoje continua assim, sabe? Eu sei que o Naná é o preferido do Lucas. Mas nem todas as mulheres têm essa sorte. Sim, mães, a maioria não tem. As pessoas, e o que torna o Naná mais maravilhoso é porque ele escolheu ser pai de uma pessoa com deficiência, ser pai do Lucas. O meu marido escolheu, sabe? Ele escolheu a mim e escolheu o Lucas. Ele poderia simplesmente se afastar, não ter nada, e, não, sabe? Ele não vivia, essa não era a realidade dele. E aí esse maravilhoso me dá esses respiros. Agora, você falou como as pessoas poderiam ajudar. Sim. Eu acho que, assim, por mais boa vontade que tenha, eu acho que precisa, tipo, de um... Eu acho que o simples fato da pessoa chegar e falar assim: olha, eu tô disponível, se você precisar, sabe, eu tô aqui, conversa comigo, me explica como é, que eu faço o possível para ajudar, né? Porque, por exemplo, no meu caso concreto, é muito delicado. Eu até estava falando com o meu marido, no início do ano surgiu uma questão aí. O meu marido trabalha por plantão, então a gente faz todo um ajuste, porque tanto eu quanto ele nós trabalhamos, né? E a gente estava vendo, porque é muito cansativo, né? Você tomar conta de uma pessoa 24 horas por dia, com todas as demandas, trabalho, tudo que a vida tem, né? Eu falei assim: Naná, a gente precisa ver uma pessoa para ajudar aqui. Mas como é que... a gente acaba ficando com muito medo. Por exemplo, o Lucas ainda não é oralizado. Então, você vai deixar o seu filho, que ainda não fala, com uma pessoa que você não conhece direito. Você
se acontecer deixa. alguma coisa, A gente não deixa. você só vai saber que aconteceu se isso resultar em marca. Então, você tem que ter uma coragem muito grande para deixar contratar uma pessoa, sabe? Eu me sinto muito segura com o nascimento, com os meus pais, que eu sei que são pessoas, né, que nunca farão isso. Mas até mesmo o ato de você tentar contratar uma pessoa para te ajudar a cuidar do seu filho é delicado, porque no meu caso o Lucas ainda não fala. Como é que eu vou saber o que aconteceu, o que não aconteceu? Aí eu ainda falei com o Naná, não, a gente coloca a câmera na casa, a gente avisa a pessoa que tá com câmera, mas é muita vulnerabilidade, sabe? E assim, as pessoas próximas, os conhecidos, eu acho que poderia chegar e falar, olha, se você precisar, eu posso... Mas isso de verdade, sabe? Não é só sabe, tipo, eu apareço lá. Como... Aquela coisa de carioca, vamos se ver e a tal. gente se vê e nunca se vê. Vamos marcar. Sabe, a pessoa está disponível para aquilo mesmo, sabe? Porque não é fácil. E ao mesmo tempo, as pessoas... Tem casos de mães de pessoa com autismo que se suicida. Tem casos que isso. mata o filho e depois se elevado, mata. Eu ia falar Sim, sobre isso. Porque é um estresse, como eu falei, é comparado a um estresse de soldado em guerra. Então há casos que as mães matam o filho e depois se matam. Porque a gente está falando aqui de pessoas que podem até contratar. Mas quem não tem essa condição financeira? Tenho esse lado de mães, de grupos de mães que não têm a mínima condição financeira nem de manter a medicação da criança. Porque a gente ainda enfrenta esse outro problema. As medicações são extremamente caras. Medicação de autismo não é aquela medicação que a gente encontra a um preço popular na farmácia popular. Não existe isso. O serviço público, o SUS, não dá gratuitamente os medicamentos? Não. Aí quer dizer, depende. Por exemplo, eu acho que tem um, não vou falar o nome aqui, tem um que dá, mas assim, ainda não existe um remédio para autismo. Toma esse remédio que é de autismo. Ah, tá. Trata comorbidade. Costumeiramente, os remédios são para outros fins que acabam trabalhando de alguma forma, mas um remédio uma forma de autorregulagem. Sim. Aí alguns o sistema público de saúde oferece, né, mas aí tem outros que são chamados de outras gerações, né, que aí são realmente mais caros e aí às vezes se ajuiza ação, né? E aí é muito mais complicado. E isso sem falar do canabidiol, né? Vamos entrar nesse tópico. Vou pedir para você concluir, quando Cris. Eu falei que não é exatamente sobre isso. Porque as medicações, elas normalmente regulam algumas coisas que são desajustadas. Porque o autismo, ele vem com um combo que nós estávamos conversando. É um combo. E esse combo, ele precisa ser tratado muitas vezes. Por exemplo, o Lorenzo, ele ainda não é diagnosticado como TDAH. Mas eu tenho praticamente a certeza que tem um TDAH ali, porque o Lorenzo tem muita dificuldade para dormir. O Lorenzo tem muita dificuldade de percepção. Ele tem muita dificuldade de concentração. Então, tem algumas variantes ali. Então, ele precisa tomar medicações que, além de regular, além de trazer essa coisa do descanso, ele vai conseguir se manter concentrado numa leitura, porque isso hoje, com 7 anos, faz pouca diferença, mas daqui a pouco, com 9, com 10, com 12, com 15, ele num outro estágio da vida dele, isso vai impactar muito. E aí, quando eu disse que não, foi porque todas essas medicações, a risperidona e todos os outros remédios, eu falei da risperidona porque é quase comum, uma medicação incomum. Você não encontra no serviço público isso de uma forma como um carvedilol, como um remédio de pressão. Eu tô falando a grosso modo para as pessoas entenderem. Né? A gente vai até encontrar com algum tipo de promoção, mas pelo menos eu compro num valor que eu compraria tipo 10 caixas, 5 caixas de um remédio para pressão.
né, de um remédio para o coração. Então, assim, ainda não é uma medicação considerada dentro do serviço público de baixo valor, para que todas as pessoas que tenham uma renda baixa consiga ter essa experiência de comprar com uma determinada facilidade ou de até ter gratuitamente, porque a luta deveria... a luta não, isso nem deveria ser luta. Isso deveria... A gente já passa tanta situação no autismo, principalmente com as questões que também acho que a gente tem que falar aqui, das terapias, como é difícil a gente conseguir essas terapias público, privado, como é difícil. Eu conheço pessoas que têm uma situação financeira muito grande, muito alta, e que também tem a mesma dificuldade de um neuropediatra, de terapias como terapia ocupacional, espera como crescer, esporte, como aí o médico diz para você assim, não, mas tem que cuidar desde pequeno. O problema é que em pequeno a gente já não consegue, imagine em adulto. Em adulto já passou o tempo que a gente tinha que ter aquela terapia, aquele processo. Então, tanto a medicação quanto a terapia é um desafio para todos. Só que para quem tem uma renda baixa ou uma renda mínima, isso se torna 20 vezes pior. Então, quando eu falo assim, não, é porque... Por isso. É por isso. Agora, Cris, assim, quais foram os estigmas, assim, os mitos principais que vocês precisaram romper ou ainda rompem no dia a dia por conta dessa questão da maternidade atípica? Conversamos sobre um aqui, que eu acho que essa máxima é uma máxima que, assim, eu tô rindo de desespero. Que a criança preta não tem autismo. É malcriada. É malcriada, é mal educado, tá fazendo... É agressivo, agressivo, mas não tem autismo. Isso é estudo mesmo. Que, infelizmente, mães que possuem crianças pretas têm o diagnóstico muito postergado, né? Postergado em função dessa questão que tudo é colocado na frente do autismo. Lá em casa, uma das coisas assim que eu convivi, que também foi falada aqui, foi essa questão de convivência em festas e outros lugares, mas eu acho que hoje o que está sendo colocado por terra, no meu caso, é a questão afetiva. Porque o autista, ele sempre é visto como uma criança violenta, uma criança que bate, uma criança que assusta, uma criança que não convive com as outras, que derruba tudo e que está sempre muito fora do contexto do que é considerado natural e normal. Então, quando as pessoas veem que o Lorenzo, né, por ele ser verbal, porque o Lorenzo até 3 anos e meio ele não era verbal. Ele era verbal, mas ele falava muito embolado. Então a gente não entendia. Então, para mim, ele era um verbal quase não verbal. E ele passou pelo 4, pelo 3... Não, minto. Pelo 3, primeiro ele foi diagnosticado com o nível 3 de suporte. Depois no nível 2 até chegar ao 1. Ele passou por esse processo. E essa afetividade do Lorenzo, ela foi muito trabalhada com a gente. O pai dele é muito afetivo com ele, eu sou muito afetiva com ele. Então, isso foi trabalhado muito lá em casa, mas já é dele mesmo. E, independente de ser trabalhado ou não, é uma coisa dele. Então, quando ele chega nos lugares que eu falo assim, fala oi com a tia, dá boa noite, bom dia, boa tarde, dá um abraço, nem precisa. Ele já fala, oi tia, o que é você? Quando ele pergunta o que é você, ele tá querendo saber assim, quem é você? Ah, tá. Aí ele pergunta, o que é você? Aí eu falo assim, não, o que é? É quem é? Aí ele, quem é você? Qual o seu nome? Aí você vai falar o nome, aí ele vai falar assim, oi, tudo bem?
aí te dá um abraço, aí ele pergunta assim, às vezes ele pergunta pelas coisas que ele me ouve falar em casa, aí ele pergunta assim, tia ou tio, o Lorenzo pode te beijar porque ele não fala eu, ele fala Lorenzo, ele sempre se refere na terceira pessoa. O Lorenzo pode te beijar? Aí se você falar que pode, aí ele vai te beija, aí ele abraça. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas ele nem parece autista. É aquele senso comum, né? Agora tá sendo um pouco desconstruído, mas anteriormente tinha aquele estigma de que a pessoa com autismo era inteligente, que era bom de fazer conta, né? Resquícios de filmes tipo Rayman, né? Forrest Gump. E aí, o que acontecia? As pessoas só tinham o foco nas pessoas com autismo de alto funcionamento. E aí, essas pessoas com maior comprometimento, elas eram alijadas mesmo, sabe, do segmento. E aí houve todo um movimento da gente trazer as pessoas com maiores comprometimentos e começar a falar, olha, tem esse tipo aqui de autismo, sabe? O autista não tem só o autista a pessoa com autismo que é médico, a pessoa com autismo que é sei lá o que, não. Tem essa pessoa aqui com autismo, elas precisam de suporte, elas precisam de acompanhamento, porque aí as pessoas achavam que as pessoas com autismo não estavam de boa, sabe? E que o autista tem cara. Que não. O autista não tem cara. Você não pode dizer que é autista ou não é pela fisionomia. Da pessoa. Não é assim. Isso não funciona. Então, quando falam para uma mãe de um autista ou de uma autista, nossa, como se fosse um elogio. Nossa, mas nem parece autista. Tá colocando ali tanta situação, porque passa-se um filme na sua cabeça. Ué, mas o autista tem que ter cara, mas tem que ter um comportamento regrado, porque autistas não têm comportamentos regrados. O meu vai ter um comportamento, o dela vai ter outro, né? O da outra mãe vai ter outro. Não é um comportamento regrado. Assim, não existe receita de bolo para ninguém, não né? Existe. E aí outro equívoco das pessoas falarem assim, faz isso que é bom para autismo. Não é para todo mundo. Cada pessoa... Tá pedindo dica, você não tá pedindo ajuda. E cada um responde de alguma forma. Eu tava falando aqui com a Cris, o meu filho faz dieta, sabe? Ele faz uma dieta bem restritiva, além de lactose, glúten, caseína, porque ele tem as questões alimentares dele também. Pro meu filho super funcionou, sabe? Essa dieta que ele faz, mas é regra de bolo. Toda pessoa com autismo tem que fazer essa dieta que vai funcionar como funcionou pro meu filho? Não. Sabe? Não é dá para toda pessoa com autismo que vai ser igual. Tem esse medicamento muito famoso que os médicos que não têm uma visão assim mais ampliada costumam medicar mesmo a pessoa com autismo. E não é assim. Tem outras formas, porque nem tudo é do autismo. Teve uma época que o meu filho, ele se batia, ele nunca foi bater em ninguém, mas ele se batia, assim, perto do joelho, no quadril, ele ficava todo roxo. Ele ia na estante, assim, de livro que a gente tem, jogava tudo longe. E aí, num primeiro momento, você fala assim, é do autismo. E o médico dele, né, um médico incrível, assim, bem maravilhoso, ele falou assim, Bárbara, isso não é do autismo, a gente tem que investigar. E encaminhou a gente para uma gastro. Essa gastro, que é uma outra maravilhosa também, né? Pediu lá exame, endoscopia, não sei o quê. E ela descobriu que, na verdade, o Lucas estava com gastrite, esofagite e refluxo. Então, como ele ainda não fala, aquilo era a forma que ele tinha de sinalizar que ele estava sentindo dor. Que era uma comorbidade. Aí ela falou assim, seu filho sente dor e muita dor. Aí eu comecei a chorar, porque imagina a impotência. Seu filho tá com dor, você não percebe, ele ainda não fala, você se sente o ó do borogodó. A pior mãe do mundo. Eu lembro que eu no consultório comecei a chorar. Eu falei assim, mas como eu não percebi? Não sei. Ela, não, você não tem que se culpar, não tinha como você perceber.
E aí a gente começou a cuidar dessas questões alergênicas do Lucas e ele mudou da água para o vinho, ele não faz mais isso. Então, era o autismo? Não. Era a forma que ele tinha de dizer que estava acontecendo alguma coisa interna. E para além disso, isso não era do autismo. Ele estava com uma esofagite como qualquer pessoa pode ter. E aí, se fosse um outro médico, ia lascar uma outra medicação nele, né? Para controlar aquela dor. E aí ia ficar, de repente, um garoto lá dopadão de remédio. E com dor. Né, e prejudicando mais, que aí tem a questão de fígado, né, e a pessoa fica investindo em remédio. E assim, é muito importante falar que nem tudo é do autismo. A gente precisa investigar uma série de questões, sabe? Será que tá com dor? Faz isso porque tá com dor? E sair investigando, sabe? Sair daquela caixinha de só psiquiatra e neuro, leva num gastro, leva num dermato, sabe? Num nutricionista. A questão alimentar é muito importante. A gente é o que a gente come. Infelizmente, eu despertei para isso muito tarde. Eu tenho a felicidade de ser amiga da Berenice Piana, que é a autora da Lei Federal, né, 12764, que é a lei que cuida das pessoas com autismo, a lei que equiparou a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência para todos os fins. Foi quem, assim, colocou a gente no cenário legislativo das legislações, digamos assim. E a Berê, ela sempre falou comigo, porque o Lucas tinha uma alergia gigante, assim, na perna, que às vezes ele coçava, aquilo sangrava. Ela falou assim, ô Bárbara, ela tem um tacão, assim, né? Ela ô Bárbara, o Lucas tem alergia, Bárbara. Isso, faz a dieta nele, leva ao médico. Não sei. E eu não acreditava, achava que, sabe, foi assim, não, a Berenice é muito fechada nessa questão de dieta, não é isso. E aí eu fui postergando até que chegou nesse ponto do meu filho estar se batendo. E isso foi com que ele tem 26, o Lucas já devia ter uns 20 anos. Imagina a quantidade. Hoje em dia eu falo com ela, eu falei assim, Berê, eu me arrependo muito de não ter acreditado em você, sabe? Porque se a gente tivesse começado a cuidar das alergias dele, né, o meu filho não teria passado por isso, sabe? Então, estou falando que essa questão de dieta é para todas as pessoas com autismo? Não necessariamente, né? Mas vale a pena fazer um teste alergênico, não esses comuns, não, fazer um com mais quantidade de alimentos, né? O Lucas faz exame de sangue de tirar 20 tubos, assim, 60, 80 páginas de exame. Mas sabe? Isso seria bom se fosse para todos. Sim. Porque como as mães que precisam sair de casa de manhã e trabalhar, a atipia, ela é muito maior, pegando esse gancho, ela é muito maior do que aquilo que a gente vê nos livros e nas revistas e na TV, enfim. O mundo real faz com que as mães que têm filhos atípicos não consigam nem tratar essas crianças, porque o próprio trabalho delas não as trata como mães de atípicos. Porque a mãe de atípico tem seus horários e tem suas regras. Como é que você vai fazer um tratamento com seu filho se você não pode faltar ao trabalho? Sim, essa é uma questão, assim, graças a Deus, eu como servidora pública, na prefeitura, a gente tem esse privilégio, né? E não só aqui na prefeitura do Rio, mas em outros lugares, os servidores públicos têm essa questão de reduzir em até 50% a carga horária. Nós temos isso no estado também, mas demora, viu? Não é tão simples assim, não. O negócio eu tô tentando a minha já tem bastante tempo e toda hora o estado me pede quem vê, que deve ser ali uma junta, né? Provavelmente a perícia. A perícia e tal, toda hora, tanto que o laudo do Lourenço agora, o laudo do Lourenço eu tenho que trocar para colocar no processo de 3 em 3 meses, porque se passar, eu já tenho que colocar um laudo novo, como se o autismo fosse mudar em alguma coisa, porque não vai mudar. Mas dentro daquele processo ali,
eu tô batalhando há um tempo. E você vê, estamos no mesmo Rio de Janeiro. Só que ela do município e eu no estado. Olha a realidade como é diferente. Mas mesmo assim, a gente ainda tem esse privilégio. Exato. Eu não tive esses problemas, não, quando eu precisei, graças a Deus, não tive. Você tem esse privilégio também de buscar. Agora, as pessoas que são seletistas, minha amiga, como é que vai reduzir a carga horária? Exato. Pode até ajuizar. Escolhe, né? Ou vai cuidar do filho ou vai levar o alimento para dentro de casa. Exato. Aí imagina como essa pessoa trabalha. E até para levar esse alimento para dentro de casa. A escolha desse alimento é feito pelo Sim. que ganha. Então, assim, como é que faz? Isso a gente está falando de Normalmente, dentro de uma casa, a maioria das vezes, cada um tem a sua necessidade. Porque hoje a gente também está vivendo isso. Uma família, muitas vezes, com 3, os 3 são atípicos. Os 2 são atípicos. Você vê que luta. A gente aqui está falando de filhos que são únicos, né? A dupla LL, Lucas e Lourenço, né? Mas você, muitas vezes, tem... Eu conheço uma mãe que, muitas das vezes, está ali no grupo, está falando das dores dela, são gêmeos. Os gêmeos são atípicos. Tem uma corrente também que diz que é genético, o autismo. Então, é muito comum irmãos virem com autismo. Eu não quis pagar pra ver, né? Eu também não quis. Um já tá de bom tamanho. Agora, você falou de grupos de WhatsApp, Cris. Esses grupos de WhatsApp, de rede social, são uma importante rede de apoio, de comunicação para vocês? Sim, de troca, de apoio, de acolhimento, de dúvidas, de troca de dúvidas, porque a gente tem muitas dúvidas e o dia a dia vai trazendo ainda mais dúvidas e tirando outras. Então, assim, são fantásticos. A gente ali encontra, muitas vezes, as dores, né, são muito próximas, as possibilidades também, e é por isso que eu falo que na maioria dos grupos que eu vejo, participo, são grupos de mulheres seletistas, mulheres que têm muita dificuldade, às vezes até de conseguir trabalho, porque não tem como, não tem segurança em deixar aquela criança, não tem garantias de nada. Então são mulheres que, assim, têm uma força, mas também preocupa pela questão delas não serem cuidadas. Elas a saúde mental, né? A saúde mental delas está sempre muito afetada. Então preocupa também. Sim, esses grupos são importantes. Elas têm que olhar para si, né? Pois é, mas aí não consegue, né? Não consegue. Você falou de grupos. Quando eu comecei, era lista de e-mail, né? Então, aquela lista de transmissão, aí vieram os grupos... não traz nos lembra da realidade lá do passado. E atualmente, por exemplo, eu e uma amiga muito querida também, a Mila, a gente montou um grupo chamado Autistas Crescem. E aí, porque eles crescem, outras demandas surgem, inclusive as demandas no âmbito sexual. Porque o fato da pessoa ter autismo não quer dizer que essa pessoa é assexual. Isso não existe. E aí, tem algum... E aí eu respeito a posição de todos os pais, todos os responsáveis, mas aí voltando para essa fala de que os médicos usam muitos remédios, né? E remédio conserta uma coisa e estraga a outra, né? Eu tenho essa preocupação. Os meninos, né, que é mais visível, começam a ter ereção, né? Começam a se manipular. E como é que você vai explicar para uma pessoa com autismo que aquilo tem um lugar reservado, que não é assim? Aí vai ao médico, o médico dá remédio para aquilo não acontecer. Então, você está, assim, tolhindo o seu filho em determinadas situações, né? Então, esse grupo, a gente tem essa troca também, porque a gente precisa aprender, e aí a gente acaba aprendendo uma com as outras, como lidar com esse momento,
né? Como explicar isso, quer seja para um menino, quer seja para uma menina. A menina que passa pela parte da menstruação. Não é menstruação, toma um remédio para não menstruar. Possibilidade sabe? de uma gravidez ali indesejada, porque, né, a gente fica uma preocupação enorme quando é menina. Vem o outro lado da história, né? Uma amiga minha tá passando por isso. A menina tem 13 anos e ela é enorme. Então, quem olha Não acha que é uma pensa criança de que 13 é anos. uma moça de 17 anos, 18 anos. E ela é muito novinha. Então, chama atenção. Olha, é um contexto. São muitas camadas. É um contexto. E aí esses grupos são importantes porque muitas mães, muitos pais, eles responsáveis, né, por pessoa com autismo, eles têm vergonha mesmo de perguntar como agir para um médico, para um psicólogo, porque é um assunto que ainda é muito tabu, muito né? tabu. Aí imagina, como é que você vai... falado, inclusive, não é falado Como sobre é que você essa parte. Você né? vai falar sobre a sexualidade do seu filho. Porque tem autismo, mas a sexualidade dele está preservada e isso precisa ser respeitado, precisa ser entendido, precisa ser conduzido, precisa explicar que como faz com qualquer filho, né? Cresce e você explica, ó, não é assim, é ali, é aqui, sabe? Só que a gente precisa adaptar essa conversa para levar para os nossos filhos, só que a gente precisa... O que a gente sabe, às vezes não alcança os nossos filhos da forma que a gente aprendeu e como é que adapta isso. Aí a pessoa tem vergonha de perguntar para o médico, para o psicólogo, e aí esses grupos acabam... Sabe? Comigo foi assim, eu fiz isso, eu falei desse jeito e funcionou... Sabe? E aí a gente vai se ajustando, vai criando força mesmo, coragem para perguntar. E olha, hoje eu estou aqui no seu programa falando de sexualidade de pessoa com autismo. Obrigada por isso. Sou Muito eu obrigada. a te agradecer. Então, Cris, minha querida Bárbara, Cris, gente, a gente tá chegando no final já. Mas assim, para todas as entrevistas que a gente tem aqui, a gente tem que o roteiro, tá cheio de anotação meu papel, tem um roteiro, eu sempre leio bastante, eu sempre pesquiso, mas eu tenho uma premissa que quem tem que ser a protagonista é quem eu tô trazendo aqui, porque esse espaço é para isso, é para que vocês possam falar, compartilhar as dores, as dificuldades, as mazelas, as conquistas, como chegou lá, como conseguiu vencer, pra gente se ajudar. Só que uma coisa que aconteceu em vários momentos aqui hoje, que nunca tinha acontecido, e eu acho que nunca aconteceu na minha carreira enquanto jornalista, é de eu simplesmente ficar sem ter o que falar. Porque são tantas particularidades, são tantos desafios, tantas questões que vocês enfrentam, que vão além da maternidade típica, porque até aí ok, porque é até onde eu fui. Mas só que vai muito... E eu sei que foi difícil. Né? Eu sou da maternidade real, eu não fico endeusando a maternidade, não. Amo minha filha, é ótimo ser mãe, mas também não é fácil, é cansativo, é estressante, ainda mais quando é pequeno. Quer dizer, todas as fases, né? Cada fase traz esse desafio. Mas com vocês é uma camada muito mais à frente, muito mais ampla, e que a gente não tem nem noção de metade das coisas. E olha que eu já conversei com a Bárbara várias vezes, eu leio bastante, eu procuro me informar, mas ainda assim tá longe de ser o suficiente, porque são às vezes coisas muito individuais, muito particulares de cada família, de cada criança, de cada adulto que tem autismo, né? Então, por várias vezes aqui eu me calei porque eu simplesmente não sabia o que dizer para vocês diante de tanta dificuldade, de tanto desafio, de lágrimas, assim como vocês aqui se emocionaram em vários momentos, as pessoas que nos acompanham talvez não tenham percebido isso, mas ao mesmo tempo também de serem mulheres aguerridas, de mulheres que vão e fazem, que choram, mas como disse a Bárbara, 5 minutos depois vai lá e fala, não, vamos, a gente tem que conseguir, e não fazem só pelos seus. Vocês fazem pensando pelos que virão, pelos próximos, que assim como a própria Cris reconheceu da Bárbara, que muitas das coisas que ela conseguiu, das conquistas que ela teve para esse grupo, não alcançaram mais o filho dela, porque já tinha avançada a idade. Mas isso não a impede de seguir. Muito pelo contrário, motiva. E assim como você
também, Cris, está aí compartilhando a sua vida, a sua rotina, a sua privacidade com inúmeras pessoas para dar visibilidade a situações muito peculiares, muito do dia a dia que vocês passam, mas que como vocês, né, várias outras mães também passam por isso. Então, assim, muito, muito obrigada pela confiança, obrigada por terem compartilhado isso. Espero que isso faça muito, muito sentido para quem está acompanhando a gente. Parabéns, sabe, por toda a força, por toda a coragem e por, apesar das dificuldades e medo, vocês ainda seguirem. Muito obrigada, gente. Estou muito inspirada, muito feliz. A gente agradece. Muito feliz. A gente só tem a agradecer. E eu queria que nesse encerramento que você, se tiver algo que você queira complementar, por favor, o momento é esse. Porque a gente falou sobre vários temas aqui, né? Vários pontos, mas de repente alguma coisa passou e que você queira deixar registrado, ou então uma mensagem para as outras mães que estão ouvindo vocês. Olha, não tem como Cris Massa ir em qualquer lugar que seja e não cantar. E o que eu deixo sempre para nós, mães típicas, atípicas, é sempre: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, nossa hora vai chegar. Não tem como ser diferente. Obrigada. Bárbara. Não, eu quero corroborar com a música. Eu não tenho sem cantar, porque eu não tenho esse dom, mas concordo. E eu quero agradecer também às mães de pessoa com autismo que vieram antes de mim. E que se eu pisei em cacos de vidro, né? Hoje em dia eu falo que eu tô pisando em grama com pedra, mas tem a Berenice Piana, tem a Cláudia Marcelino, que são pessoas com filhos com autismo nível 3 de suporte, com mais idade que o meu filho, e que eu pisei onde elas já haviam amaciado. Então, eu queria deixar o meu agradecimento para as mães de pessoas com autismo que vieram antes de mim. E para as mães típicas, assim como eu, deixo aqui meu alerta, meu recado, meu pedido. Tenhamos mais empatia, tenhamos mais respeito. A gente sabe que a maternidade não é fácil, imagine diante de tudo que elas trouxeram. Então, vamos ter muito, muito mais respeito, consideração. E sempre que possível, vai lá dar uma ajudazinha pra amiga, né? Vamos fazer isso pra vizinha, pra parceira. Nem que seja pra ir lá bater um papo, levar um bolinho, lavar uma louça de repente, entendeu? Já dá uma ajudinha. É isso. Vamos juntas. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Foi ótimo. E assim nós encerramos mais um Empoderação. E eu tô muito inspirada, muito motivada. E eu tô feliz por elas terem confiado aqui em nós, nesse espaço, para se abrirem, compartilharem o dia a dia, a vida, os desafios delas com vocês. E que quem estiver passando por uma situação como essa, tenho certeza que tanto Bárbara quanto Cris estarão à disposição para ajudarem também nessa rede de apoio, de trocas. Então, eu anotei aqui, qual é o contato? Autistas Crescem. O Instagram. Tem o Instagram, mas eu tô atuando mais com o meu mesmo, que é Bárbara.parente. E o seu, Cris? O meu é @Cris com 2S, Massa com 2S, .oficial. Porque mesmo no samba, a gente tem uma dificuldade também de inserir pessoas com dificuldade ou com atipia. Então, eu sempre falo isso também nas minhas rodas de samba, roda de conversa. Então, se for lá no Cris, eu sempre dou uma dica de alguma coisa quando consigo, quando sei. Quando não sei, vou agora lá na Bárbara. Você homem quem sabe. E no caso da Cris, pode chamar para cantar um samba também. Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos aqui para. Sejamos mais inclusivos e respeitosos. Tchau, tchau.